e firme propósito de emenda, possamos contemplar a face de Cristo, contemplar e desvelar a face de Cristo, a face do mais belo dos filhos dos homens, a face humana do Deus infinito, que agora está tão desfigurado, não parece nem mesmo a figura humana, e no entanto, ele é o Filho de Deus. Ele havia dito de si mesmo: eu, no entanto, sou um verme e não um homem, o opróbrio dos homens e o desprezado da plebe. Aquela face tão golpeada pelos soldados, pelos sacerdotes, aquela face de extrema firmeza e doçura, aquela face que exprimia a mais terna bondade, mesmo quando ele repreendia os fariseus, aquela face que foi coberta por uma venda para zombar da sua doutrina, profetiza Cristo quem lhe bate. Este olhar fechado que havia convertido São Pedro e o fez São Pedro chorar depois de tê-lo negado. Aquele olhar firme diante de Pilatos, poderoso diante de Herodes. Aquela face que condenava a maldade dos sacerdotes da casa de seu pai, que desviaram seu coração da sua sagrada função. Aquele olhar que converteu o bom ladrão na cruz. Senhor, voltai para nós a vossa face, pacificai-nos, nos dê a paz. Se voltardes outra vez para nós, nós seremos vivificados. Senhor, dai-me a graça de buscar a vossa face. Pilatos escreveu um letreiro e mandou pôr no topo da cruz, onde estavam escritas as palavras: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque era perto da cidade local, onde Cristo estava crucificado. Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. E estava escrito em hebraico, grego e latim. Esse título, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, foi uma zombaria que Pilatos fizera contra Cristo. Uma zombaria que Pilatos contra Cristo. Ele se fez Rei dos Judeus. Eis a sua condenação. Uma zombaria contra a sua realeza proclamada. O meu reino não é deste mundo. Sim, eu sou o rei. E depois, uma zombaria contra os próprios judeus, que Pilatos detestava. Os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, mas sim, este homem disse ser o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que eu escrevi, escrevi. Na sua obstinação, eles não reconhecem Cristo como Rei messiânico, como Rei prometido, como Rei verdadeiro, o Rei anunciado pelos patriarcas e profetas. Não reconhecem a realeza do seu amor. Deus reinou a partir de um leito, a partir da cruz. E esse letreiro explicativo que nós tiramos explica muito bem esse mistério diante de todos que passam, que leem. O seu reino não é deste mundo.
mas os seus não o conheceram. Nosso Senhor havia dito que o seu reino não era deste mundo, que era um reino de amor, um reino de justiça, um reino de paz, um reino que pertencia aos violentos contra o pecado. O reino de Deus pertence aos violentos. Reino que começa na terra pela igreja e que termina na glória celestial. Ó meu Jesus, nós retiramos este tipo de zombaria e escrevemos ao contrário no nosso coração. Escrevemos que vós sois o rei do nosso coração. Nosso coração carregará um título para honrar a vossa realeza. Seja vós o rei da nossa vida, o rei da nossa família, da nossa sociedade, do nosso apostolado, do nosso instituto Bom Pastor, de cada um de nós aqui presentes. Seja o nosso rei, esteja escrito no nosso coração, Jesus de Nazaré, nosso rei, nosso amado rei. Nós sabemos, ó Jesus, que a vossa realeza não é deste mundo e é a única verdadeira solução para uma paz verdadeira e para uma concórdia geral. Os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram de roupa púrpura e diziam: salve, rei dos judeus, e lhe davam bofetadas. Esta coroa de espinhos foi um verdadeiro tormento para Cristo na cruz. Os espinhos eram longos, duros, cobriam a cabeça como um todo. Era um capacete de tormentos, de dor. Os soldados davam golpes sobre a cabeça de Cristo, coroada de espinhos, afundando ainda mais os espinhos na sua cabeça. Serviram tais espinhos para tornar pior o carregamento da cruz. O peso da cruz afundava ainda mais os espinhos na cabeça de Cristo. Na cruz, ele portava a coroa de espinhos. Por causa dela, Cristo não conseguia nem mesmo descansar a cabeça. Como ele havia dito, o Filho do Homem não tem nem mesmo uma pedra para descansar a cabeça. Objeto de zombaria, de tormentos, que possamos retirar a coroa de espinhos. E que se torne uma relíquia de amor, que se torne uma relíquia do amor, que nos liga o amor de Cristo por nós. Cristo quer reinar em nós por amor. Cristo é verdadeiramente rei de amor. Que este mistério da coroação de espinhos, por este mistério ele possa reinar na nossa consciência, que ele possa reinar na nossa mente, que ele possa reinar no nosso intelecto, que ele possa reinar na nossa vontade. Senhor, coroai-nos com os espinhos do vosso amor, coroai a nossa cabeça para vos servir com a nossa inteligência, coroai o nosso coração para vos servir com a nossa vontade, coroai-nos por inteiro com os vossos espinhos, para que vós somente possais reinar em nossas vidas. Que nós possamos agora nos inclinar, não como zombaria, como fizeram tais soldados, mas nos inclinar humildemente diante do nosso Rei, inclinar as nossas cabeças para a verdade da fé, inclinar o nosso coração para a vivência da lei e dos mandamentos, e buscar viver como verdadeiros súditos deste Rei de glória. O meu reino não é deste mundo, não vivamos para este mundo, vivamos para o reino de Cristo no céu. A mão direita do Senhor fez prodígios, levantou-me à direita do Senhor, fez maravilhas à direita do Senhor. Olhemos para a mão direita de Cristo,
uma mão que operou milagres, uma mão que chamou os apóstolos, chamou para fazer parte do seu apostolado, uma mão que ergueu do solo, ergueu do chão aquela pecadora, uma mão que segurou São Pedro e o impediu de afundar, uma mão que acalmou a tempestade, uma mão que tomou pão e vinho e verteu no seu corpo e no seu sangue, uma mão que ungiu os olhos do cego com barro e o fez ver novamente, uma mão que abençoou as multidões, uma mão que apontou os lírios do campo para nos fazer ter um pouco mais de confiança na divina providência. Olhai os lírios do campo. Uma mão que pediu que Zaqueu descesse da árvore. Hoje eu irei para a tua casa. Hoje eu irei comer na tua casa. Uma mão que expulsou com chicote os vendilhões do templo e purificou o templo do Senhor. Uma mão que ofereceu um bocado de pão na boca de Judas, demonstrando um certo amor e uma certa possibilidade de conversão, mesmo com o seu traidor. Uma mão que curou a orelha do Malco no Jardim das Oliveiras, que foi cortada por São Pedro. Mão que apoiou o madeiro da cruz para carregá-la. Mão que foi aberta e fixada na cruz. Soltemos a mão de Cristo. Soltemos a mão que operou tanto bem, para a glória de Deus, para a nossa salvação. Soltemos a mão de Cristo. A direita de Cristo operou prodígios. Busquemos voltar de todo o nosso coração para Cristo, que neste momento estende para nós a sua mão. Diz o livro dos Cânticos: a sua mão esquerda está sobre a minha cabeça. Diz os Provérbios: na mão esquerda há riquezas e honras. Contemplemos a mão esquerda de Cristo. É interessante notar esse Cristo crucificado. Essa mão esquerda é a mão que está mais próxima do coração. É a mão do abraço que traz para junto do coração. Soltemos a mão esquerda de Cristo. A mão de Cristo que pousou sobre os ombros dos homens enquanto ele estava ensinando com a mão direita. A mão que abraçou Nossa Senhora e a chamou de mãe. A mão que acolheu junto de si as criancinhas, dizendo que deveríamos ser semelhantes a ela. Mão que ajudou a partir o pão vertido em seu corpo e na última ceia. Mão que ora se levantava para orar em sinal de oração, em sinal de prece. Mão que foi logo à terra para aparar 3 vezes a sua queda no Calvário. Mão aberta por nós no madeiro, mão sempre aberta. Mão do Deus amante, mão que nós descemos, mão que nos acolhe e que nos leva para provar as riquezas e as honras que vêm do seu sagrado coração, mão que nos dá o doce abraço salvífico, mão do amigo verdadeiro. Diz o profeta Isaías: como são belos
sobre as montanhas os pés do mensageiro, que anuncia a felicidade, que traz boas novas, que anuncia a libertação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Contemplemos os pés do Salvador, pés incansáveis que percorreram tantos áridos caminhos para fazer o bem, pés que foram da Judéia à Samaria, pés cansados, pés do Salvador sentando ao lado do poço para converter a mulher samaritana, pés que caminharam sobre as águas, pés ungidos de lágrimas e enxugados pelos cabelos da mulher penitente, pés que caminharam na terra de Jerusalém, pés que caminharam ao lado dos seus discípulos, pés flagelados, pés que foram forçados pelo peso da cruz, pés crucificados. Soltemos os belos pés do Salvador, pés que percorrem até hoje a nossa vida, os caminhos da nossa existência, para anunciar o seu reino de salvação. Como são belos os pés do mensageiro, que anuncia a felicidade, que traz boas novas, que anuncia a libertação, que nos diz: o teu Deus reina. Que Cristo, com os seus pés soltos, Ele possa caminhar na nossa vida, Ele possa caminhar junto de nós, como fizera junto dos discípulos de Emaús. Que Ele caminhe junto de nós para operar o mistério da nossa salvação. Que nós não nos apartemos dele, que nós caminhemos com Ele, que nós, junto dele, tenhamos a coragem para abraçar o caminho que leva ao céu. Retiremos o corpo de Cristo da cruz. Retiremos e prestemos-lhes as nossas últimas homenagens. Coloquemos sob os olhos, nos braços de Sua Mãe Santíssima. Retiremos Cristo da cruz. Este corpo é penhor da nossa salvação. Este corpo é penhor da nossa glória. Prestemos a última homenagem a Cristo. Que nós não nos apartemos dele. Nossa Senhora contempla Cristo doloroso. Nossa Senhora contempla esse corpo chagado, esse corpo ferido, tem o seu coração transpassado que numa espada. Ó Mãe dolorosa, ó Santíssima Virgem, ajudai-nos a compreender que foi por causa dos nossos pecados que o vosso Filho passou tantas humilhações. Dai-nos a graça de buscá-lo de todo o nosso coração. Dai-nos a graça de venerá-lo. Dai-nos a graça de mudar as nossas atitudes. Dai-nos a graça de buscá-lo em nossa vida. Dai-nos a graça de seguir os seus exemplos que Ele nos deu nos passos da sua paixão. Dai-nos a graça de trilhar junto dele os caminhos da virtude e os caminhos da glória. Dai-nos a graça de entregar também nós a nossa vida por Ele. Nosso Senhor, na sua crucifixão, entregando o seu Espírito, nós vimos, a natureza se comoveu, os céus se escureceram, os sepulcros se abriram, os mortos ressuscitaram, a terra tremeu, as pedras se quebraram, a natureza reconheceu